das Crianças! Dia das Crianças! Olá, crianças! Como é bom estar aqui com vocês. E a gente está partindo para a nossa última história dessa nossa série. Foco, olhe mais de perto. E a gente estava olhando de perto a fé. E o que é fé? Fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. E nós trabalhamos isso ao longo dos 2 últimos meses. Vimos histórias incríveis na Bíblia a respeito de fé. Mas esse mês a gente teve um versículo diferente para decorar. Vocês conseguiram decorar? Eu acho que eu decorei, hein? Tá lá em Efésios 2:8. E ele diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. E na nossa última história da série, a gente vai aprender sobre o céu. Isso mesmo, a gente vai ouvir um pouco a respeito do céu, que tá lá em Apocalipse. Por isso, prepara a sua Bíblia e presta muita atenção, que a nossa história já vai começar. A Bíblia são 66 livros com histórias, relatos, cartas e poesias que juntos formam a grande história de Deus. Esta épica aventura conta como Ele nos criou e nos ama tanto que encontrou uma maneira para nos resgatar. Enquanto navegamos pela Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, descobriremos pessoas que conheceram a Deus e tiveram suas vidas mudadas para sempre. E agora, vamos ouvir mais uma incrível história. Pegou a sua Bíblia? Fica ligado. A gente vai falar sobre Apocalipse. Todas as histórias que a gente conta aqui, crianças, elas estão na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus e só ela é a verdade. Então, se a gente tiver dúvida sobre qualquer coisa, é na Bíblia que a gente vai achar a resposta. E a gente vai falar sobre o céu, e a Bíblia nos fala sobre o céu. Lá em Apocalipse. Apocalipse foi escrito por João. João, ele estava preso na ilha de Patmos, ele era um prisioneiro. Ele estava preso porque ele estava falando de Jesus para muitas pessoas e ele nunca desistiu de falar de Jesus. João foi um dos discípulos que viveu mais tempo e ele viu muitas pessoas morrerem por causa de Cristo, por pregar o Evangelho. Mas ele também viu a igreja crescer e se multiplicar e ele não deixou de falar de Jesus. E ele estava então como prisioneiro da ilha de Patmos. E lá ele teve uma visão sobre o céu. João, ele ouviu uma voz, como de uma trombeta. E essa voz era de Jesus. E ele ficou confuso. Ué, como assim? Mas Jesus não está no céu? E a voz dizia o seguinte, está lá em Apocalipse, capítulo 1, versículos 17 e 18. Quando vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Crianças, era Jesus falando com ele. E Jesus estava dizendo que precisava mostrar para ele algumas coisas e que ele ia ver. E era sobre o céu. Jesus começou a mostrar as coisas que seriam no céu para João, como se ele estivesse tendo um sonho e vendo todas essas coisas acontecerem. Lá, preso, na ilha de Patmos, ele estava vendo todas essas coisas que Jesus estava mostrando para ele. Algumas coisas pareciam terríveis e outras maravilhosas, umas um pouco misteriosas, mas ele escreveu todas essas coisas e falou para as igrejas, escreveu contando tudo isso que ele tinha visto. Isso a gente encontra lá no livro de Apocalipse. São cartas para essas igrejas dele contando tudo aquilo que ele tinha visto. João, ele começou assim: e vi novos céus e nova terra. Na casa de meu pai há muitas moradas, e eu vou lhe preparar lugar. Voltarei e os levarei para mim. Olha que legal, crianças. João estava vendo que Jesus preparou um lugar pra gente lá no céu.
E ele queria contar um pouco mais a respeito disso. Outra coisa que se destacou neste sonho que João estava tendo, crianças, era uma luz, uma forte luz que brilhava. Isso está lá em Apocalipse 21, 23. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. Lá no céu, Cristo, Deus, ele vai ser a luz. A gente não precisa mais de luz. A gente não vai precisar de sol para iluminar o nosso dia, de lua para iluminar a nossa noite. Deus é a luz. Ele vai clarear todas as coisas. E também não só isso. É um lugar muito bonito. É um lugar lindo. É um lugar onde vai passar um rio cristalino. E isso a gente consegue ver lá em Apocalipse 22, 1 e 2. Então, o anjo me mostrou o rio da água da vida, que claro como o cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas da árvore servem para a cura das nações. E de cada lado do rio havia a árvore da vida. E não só isso, João também, ele viu uma multidão. E a gente sabe que eram os crentes que ele estava vendo ali. Isso está lá em Apocalipse 22, 3 e 4. Já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Crianças, é muito difícil a gente entender tantas coisas a respeito do céu. Mas quando a gente vai lendo a Bíblia, e quando a gente vai vendo outros livros da Bíblia, não só Apocalipse, as histórias elas vão se amarrando. E a gente vai vendo esse lugar incrível que Deus preparou para cada um de nós. A gente viu alguns elementos aqui de como será o céu, do que a gente vai ter lá. O trono de Deus, a luz de Cristo que ilumina todas as coisas, o rio cristalino, a árvore da vida e os cristãos, aqueles que foram chamados para estar com Deus e para ter a vida eterna. E nós aprendemos como a gente tem a vida eterna, quando a gente crê de todo o coração em Jesus Cristo, quando a gente aceita o sacrifício dele na cruz por cada um de nós. Então nós desfrutaremos deste lugar incrível que João pôde ver um pouco, pôde desfrutar um pouco, pôde perceber um pouco e passar pra gente. O céu é um lugar incrível, onde não vai ter choro nem dor, como a gente já leu aqui. Um lugar bonito onde a gente vai ter a presença do nosso Deus todos os dias com a gente. Olha que legal, olha que incrível. Quando a gente conta para as pessoas sobre Jesus e o sacrifício dele, a gente está falando dessa vida eterna que a gente vai desfrutar. Quando a gente morrer, a gente tem como promessa de Jesus a vida eterna. Que você conte para todas as pessoas a respeito dessa nova vida que nós teremos quando estivermos no céu. João, nos 22 capítulos de Apocalipse, falou sobre o céu. Ele talvez não entendesse muito bem tudo aquilo que ele estava vendo, quando que isso tudo ia acontecer. A gente também não. A gente pode ter uma ideia, a gente pode ver alguns desses elementos que a gente viu hoje de como vai ser o céu. Seguir a Jesus é mais do que a gente pode imaginar. Então a gente tem uma ideia de como vai ser, mas seguir a Jesus, crianças, é mais do que a gente pode imaginar. As nossas referências, aquilo que a gente conhece, é insuficiente para tudo aquilo que Deus preparou para nós, para cada um de nós. Por isso, a gente crê com fé, como a gente tem aprendido ao longo desses dias, desses meses, que a gente tem uma vida eterna preparada por Deus, para cada um daqueles que crerem nele. Então, vamos orar por isso? Pedir para Deus fazer aumentar a nossa fé e que a gente espere por esse dia, por esse glorioso dia. E não esqueçam de estudar a palavra de Deus, para a gente aprender mais a respeito do nosso Salvador, daquilo que ele fez por nós. Então feche os seus olhos e faça comigo essa oração. Senhor Jesus, muito obrigada
por tudo que o Senhor nos ensinou e tem ensinado. Que a gente possa crer, que o Senhor faça aumentar a fé no nosso coração e que a gente creia todos os dias naquilo que o Senhor nos tem ensinado, naquilo que o Senhor tem prometido para cada um de nós. Que os nossos lábios contem para todas as pessoas o sacrifício de Jesus na cruz e a vida eterna prometida. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito bem, crianças, chegamos ao fim da nossa série. Olha que legal, quanta coisa a gente aprendeu. E fiquem ligados que a próxima série tá incrível. E eu espero ver vocês, encontrar vocês e contar muitas outras histórias também. Fiquem com Deus, um beijo grande. Tchau!